Eu vou agora apresentar para vocês o banco de dados do sistema. Ele é bem simples, tem uma tabela independente chamada usuário, onde ela tem um ID, um nome do usuário, um apelido, o usuário dele e a senha. Será utilizado o usuário e a senha para realizar a autenticação. Lembrando, este sistema é bem simples para fins de entendimento como é que funciona o banco de dados. Geralmente a senha é utilizada outro tipo de dado e ela é criptografada, certo? Esta é a forma correta de fazer uma autenticação. Mas aqui nós vamos utilizar texto puro para que vocês entendam o funcionamento básico de uma autenticação e também de cadastros, edições, listagens e remoções, ok? Então eu tenho essa tabela usuário, eu tenho a tabela principal aqui embaixo chamada produtos, onde eu adicionei apenas nome. E aí lembrando, um produto ele tem apenas um fornecedor. Então aqui existe uma relação um para muitos, onde produto tem uma chave estrangeira para fornecedor. Certo? Então produto é sempre o lado de muito, lembrando aí a diquinha de banco de dados, sempre o lado do muito é onde fica a chave estrangeira. Então produto vai ter uma chave estrangeira para fornecedores. Certo? E fornecedores eu tenho um ID, que é o identificador, número inteiro. A gente vai ver no código que ele é gerado automaticamente todos os IDs aqui desse banco de dados. E eu tenho um nome do tipo varchar, que é texto, e cabem 100 caracteres. Certo? Então, produto tem apenas um fornecedor. Já categorias, o usuário ele pode selecionar várias para um mesmo produto. Então, aqui eu tenho um relacionamento muitos para muitos. Um produto pode ter várias categorias e uma categoria pode estar listada em vários produtos. Quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos, é gerada uma tabela no meio, entre elas. E essa tabela possui um ID, um identificador, e uma chave estrangeira para produto e uma chave estrangeira para categoria. Lembrando que alguns usuários eles optam por colocar como chave primária composta ID, produtos e categoria, e ao mesmo tempo são chaves estrangeiras. Aqui, para simplificar o conceito, eu coloquei um ID como sendo chave primária simples, e uma chave estrangeira para produto e uma para categoria. Como é que funciona aqui? Vamos supor que eu tenho um produto 1, e ele vai estar ligado com categoria 1. Então aqui eu tenho 1, que é o primeiro registro, produto 1, categoria 1. Se produto tiver outra categoria, número 2, então aqui vai ter produto 1, categoria 2. Se categoria 2 ela está ligada a um produto de número 3, então categoria 2, produto 3. Então essa tabela central eu consigo fazer todo esse registro do relacionamento muitos para muitos. Certo? Agora vamos começar a desenvolver este banco de dados. Primeiro, abram qualquer editor de texto. Eu costumo utilizar o Visual Studio Code, VS Code. Vou criar um novo arquivo e vou salvar esse arquivo como sendo... Deixa eu entrar aqui. Vou salvar ele num novo projeto aqui dentro do Xampp. Nova pasta. Vou colocar aqui projeto produto. Produtos. Pronto, é o nome do meu projeto. Dentro dele eu vou criar uma nova pasta chamada banco. E dentro dela eu vou criar o arquivo com a extensão .sql, que é um código SQL. Então banco.sql. Lembrando de alterar aqui a extensão, né? SQL. Pronto. E aí nós temos agora, olha lá, banco.sql e embaixo a extensão, né? Eu alterei. Salvando, agora ele já reconhece o íconezinho aqui em cima, certo? Como um arquivo de banco de dados. Vamos começar pela tabela cliente. Então, cliente eu tenho um identificador, que é gerado automaticamente, um nome, apelido, usuário e senha. Vamos lá. Para eu criar a tabela usuário, create table usuário. E aí abre parênteses. Né? O primeiro atributo é chamado de ID, do tipo int. Ele é auto increment. Ele vai incrementar automaticamente, então eu não preciso informar qual é o ID no momento de salvar. Ele mesmo gera esse identificador. E é do tipo primary key. Vírgula, vou adicionar agora o segundo elemento, que é o nome. Então, nome
Ele é do tipo varchar. Vou colocar aqui 100 caracteres para ele. E é do tipo not null, ou seja, é obrigado a informar o nome da pessoa. Apelido, vou colocar aqui varchar também. Para não ocupar muito banco de dados, eu vou colocar 30 caracteres no máximo e obrigatório também. Logo em seguida, o usuário, do tipo varchar também. E o usuário eu vou colocar 30 caracteres. E por fim a senha. Senha. Vamos colocar 20 caracteres de senha no máximo. Certo? Lembrando que o último eu não preciso colocar vírgula. Se eu colocar vai dar um erro. E aí agora, após o parênteses, eu vou colocar ponto e vírgula. A nossa primeira instrução do SQL está pronta. Certo? Agora vamos criar a tabela. Create table. Aí, pessoal, detalhe, certo? A gente sempre começa pelas menos dependentes. As menos dependentes aqui, em primeiro lugar, está o usuário, que não tem nenhuma ligação. Então, ela não depende de ninguém. Depois eu tenho fornecedores e categorias. Quando eu falo que ela não é dependente, é porque ela não tem chave estrangeira. A partir do momento que ela tem chave estrangeira, eu preciso criar uma outra tabela primeiro, a quem ela referencia, para depois criar essa tabela que tem a chave. Então, depois de usuário, eu posso criar em qualquer ordem fornecedores ou categorias. Então, bora lá. Vamos começar por categorias. Criei categorias, abre parênteses. Ela tem um ID do tipo int, auto, increment e primary key, a chave principal. Depois eu tenho o nome. Varchar. Vamos colocar aqui 100 caracteres. E pronto, ela está criada, certo? Vamos tirar a vírgula aqui e ponto e vírgula. Fornecedores. Create table. Fornecedores, mesma coisa. É basicamente o mesmo código de categorias, certo? ID, int, auto, increment, primary key, nome, varchar, not null. Pronto, fornecedores está criada, certo? Aí agora nós vamos verificar qual é a próxima tabela. A próxima tabela, eu tenho produtos, categorias e tenho produtos. Qual é a menos dependente aqui? É produtos. Por quê? Porque ela tem uma chave estrangeira apenas para fornecedores. Eu não poderia criar agora produtos, categorias, porque ela tem uma chave estrangeira para produtos. Então, antes dessa tabela, eu precisaria criar produtos. Então, eu vou criar agora produtos e, por fim, produtos categoria. Vamos lá. Produtos. Create table. Produtos. ID. Int. Primary key. Eu tenho um auto incremento, né? Aí agora eu tenho nome, vamos colocar aqui nome, 100 caracteres também, tá bom? Not null é obrigatório. E aí ela tem uma chave estrangeira para fornecedores. Por quê? Porque um produto tem apenas um fornecedor, certo? Sendo assim, como é que eu crio uma chave estrangeira? Vou colocar, eu particularmente costumo colocar assim, ID, underline e o nome da tabela. Fornecedores. Facilita para eu identificar a diferença entre um atributo da tabela e uma chave estrangeira para outra, certo? Ela precisa ser do mesmo tipo de fornecedores. Então, ó, ela é do tipo int. Então, int. Vou colocar aqui que ela também é obrigatória, not null, para evitar que um produto não seja cadastrado sem o fornecedor, certo? Para eu dizer que ela é chave estrangeira, eu tenho a seguinte sintaxe: foreign
foreign key, aí abre parênteses, eu digo qual é a chave que vai ser, ID, fornecedores, e aí depois referencia ou references, aí eu digo o nome da tabela, como ela está escrita, fornecedores, ó, fornecedores, abre parênteses, e aí eu coloco qual é a chave primária dela que ela vai se referenciar. Então, ela é o ID de fornecedores, então é só colocar o ID. Então, olha só que legal. Produto, eu tenho uma chave estrangeira que é ID fornecedores. Aqui eu digo, olha, chave estrangeira é ID fornecedores e ela referencia a chave primária ID de fornecedores. Certo? Não precisa colocar vírgula aqui porque é a última informação. Ponto e vírgula. Agora sim, a gente vai criar a última tabela. Né? Então, create table produtos fornecedores. Aí um outro, certo? Uma outra forma que eu crio. Eu coloco o nome das duas tabelas aqui quando é de um relacionamento. Então, como ela está entre categorias e produtos, produtos, categorias. Ou o inverso. Eu sempre coloco o nome da tabelinha que eu considero principal. Produtos, categorias. Né? Que é um relacionamento muitos para muitos. Essa tabela, ela vai ter um ID. Mesma coisa, int, auto, increment, ela é primary key. Eu tenho aqui, certo? Que ela tem uma chave estrangeira para produto e outra para categoria. Então, mesma coisa, ID produtos do tipo int. Olha só, tem que ser o mesmo tipo de produtos aqui, ó. Então, int. Vou colocar not nu também, para obrigar o usuário a sempre informar quem é o produto e não ter erro. E id categorias. Int not nu, porque a chave primária de categorias também é do tipo inteira. Olha lá, certo? Aí agora vamos referenciar essas duas chaves. Então, foreign key. Vou dizer aqui a primeira, id underline produtos, reference produtos, o nome da tabela, ID. Outra, todas as duas são chaves estrangeiras, né? Então, foreign key, ID, categorias, referências, categorias, ID. Certo? Então está criada a nossa última tabela. Ela tem um ID, que é a chave primária, e tem duas chaves estrangeiras, uma apontada para produtos e outra categorias. Desta forma eu consigo finalizar o relacionamento muitos para muitos. Uma coisa também que eu gosto de fazer ao criar o banco de dados, aproveitar aqui o código, é já inserir um usuário. Ou seja, um usuário administrador. Certo? Então o usuário tem um ID, nome, apelido, usuário e senha. O ID ele é automático, então eu não preciso informar no momento que eu vou, certo, inserir. Então vamos lá. Qual é a sintaxe? Insert into usuário, olha o nome da tabelinha, né? Usuário. Aí abre parênteses. Eu vou dizer agora os atributos que eu vou inserir. Então nome, apelido, usuário e senha. Não coloca ID porque ele é gerado automaticamente, certo? Aí agora, values, e agora eu vou informar cada um dos valores. Nome, administrador, deixa eu dar um enter aqui. Vírgula, próximo, apelido, vou colocar admin. Vírgula, usuário, admin minúsculo. E senha, 1, 2, 3. Lembrando, né, que esse é um sistema simples, eu não estou criptografando a senha, estou salvando diretamente o texto da senha. Não é seguro fazer isso, mas para fins de entendimento de um sistema simples, é a forma como eu estou demonstrando para vocês. Pronto, e aí ponto e vírgula, nosso banco está criado e será inserido um usuário administrador, para que eu já consiga fazer uma autenticação no sistema.